Não adianta você ficar tentando resistir à pornografia. Eu acabei de ver um vídeo de um canal que eu gosto muito, que é o do Ref Gamer, sobre resistir à pornografia, e eu concordo completamente com tudo que ele coloca no vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa questão de resistir à pornografia e do porquê que isso acaba sendo negativo pra você. Bom, pornografia. Pornografia é uma coisa que tá impregnada na sociedade hoje em dia, querendo ou não, o famoso sexo vende, é uma coisa real. A gente consegue ver um monte de thumbnail, um monte de imagem aí com soft porn, aquela famosa pornografia maquiada que usa mamilo, que usa bunda, que usa peito, pra chamar a atenção das pessoas pra assistir aquele conteúdo. E querendo ou não, como isso funciona, a gente acaba vendo mais e mais e mais. E aliás, esse soft porn pode ser um gatilho pra você que tá viciado em pornografia. Então se você está constantemente resistindo, quando chega aquele momento em que aparece o soft porn, só o soft porn já é o suficiente pra você desistir da batalha e cair de novo nesse ciclo de culpa, vazio e solidão. E esse é o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Não adianta resistir à pornografia. O que seria esse resistir? O resistir é aquilo de você ficar contando os dias, de quanto tempo você tá sem usar, de quanto tempo já se passou, de estar com aquela vontade e não agir sobre aquilo e ficar meio que se culpando, e no final das contas, de alguma forma, acontece, e aí, depois do que acontece, você se sente culpado, você se sente vazio e tem aquela sensação de que você é inútil. A autoestima vai pro brejo. E aí que tá o problema, não deveria ser essa batalha constante, você nem entender o que está acontecendo. Você tá resistindo a isso, mas você não entende o que tá acontecendo dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria psique. Você simplesmente tá negando o que seu cérebro tá te pedindo, que de alguma forma é essa busca por prazer ou dopamina. Por mais que você resista, por mais que você conte os dias, as semanas, os meses, uma hora você vai cair. E quando você cair, você entra no ciclo de novo. E fica mais difícil ainda pra você conseguir ficar sem esse vício, fica mais difícil ainda pra você conseguir resistir ao que você tá lutando contra aí na sua vida. Então, o primeiro passo é: para tudo. Vamos começar a entender. E uma das primeiras coisas que a gente vai entender é a moralidade da pornografia. O que é essa moralidade da pornografia? A gente é ensinado que a pornografia é uma coisa ruim. A gente é ensinado que a pornografia é uma coisa negativa. E ela realmente é, não tô falando que ela não é. Mas tem certas pessoas, principalmente as pessoas religiosas, mais religiosas, que se sentem muito mais culpadas em relação ao consumo de pornografia. E muitas dessas pessoas acabam ficando viciadas em pornografia exatamente por conta dessa culpa. Então elas ficam tentando resistir, e quando elas caem nisso, elas sentem mais culpa ainda. Então, antes de tudo, não tem que ter essa culpa, não tem que ter esse peso. Porque quanto mais peso a gente coloca em cima desse ato, pior vai ser. A gente acaba se colocando nesse movimento paradoxal em que você fica imaginando: não vou usar, não posso usar. Você não se permite nem um pouco, que isso faz com que você, de alguma forma, nunca pare de pensar nisso. E aí você constantemente está pensando nisso, e constantemente você está lutando contra isso, e constantemente você se sente mal. Até que tem um momento em que você cai nessa cilada, e aí você se sente mais mal ainda e o ciclo recomeça. Então, uma das coisas que a gente começa a tirar de dentro dessa equação da pornografia é a culpa, o peso, e a sensação que ela te dá, que é negativa. E a partir disso a gente começa a entender qual que é a verdadeira relação que você está tendo com a pornografia. Como que a pornografia entra na sua vida? Como que a pornografia, de alguma forma, serve o seu propósito na sua vida? Querendo ou não, a busca por prazer é uma forma da gente lidar com as emoções negativas. Então, se você está buscando pornografia, você tem que entender o que é que você está buscando na pornografia. Para que ela está servindo você. Que emoção negativa que você acaba sentindo que você quer usar a pornografia como uma forma de lidar com aquilo. Tem muita gente que usa pornografia, por exemplo, para lidar com tédio. Então, toda vez que você tiver com tédio, não estiver fazendo nada, você vai ter vontade de usar a pornografia. Tem outras pessoas que, quando elas estão sozinhas, elas têm vontade de usar pornografia, mas a gente está falando mais do sentimento de solidão. Então, toda vez que você se sentir sozinho, você vai querer usar a pornografia. Então a gente tem que lidar de novo sobre não a pornografia na sua vida, mas a solidão na sua vida. Tem outras pessoas também que acabam usando a pornografia inconscientemente para se sentir mal consigo mesmas. E aí é aquela coisa de novo de retroalimentar o sentimento que você tem consigo. Então você já se sente mal, você já não tá com a autoestima muito bem, e daí você vai lá, faz isso que você está lutando contra, e aí desmorona o seu castelo, desmorona a resistência, tudo aquilo, e você se sente pior ainda. E aí retroalimenta a sensação, porque você se sente mal, você tem aquela emoção negativa, e você vai pro prazer pra tentar tirar essa emoção negativa. Então o ponto principal aqui é, a gente realmente tem que parar de resistir à pornografia dessa forma, de uma forma lógica e racional, de contar os dias, quantos dias eu fiquei sem, é o NoFap November, é o NoFap September, enfim, é qualquer NoFap na vida, sem entender o que é que tá causando esse vício.
Porque todo vício é uma falta. Se você não entende o que esse vício é pra você e como ele entra na sua vida, você nunca vai conseguir fazer as pazes com isso de alguma forma. Porque ele só existe na sua vida por falta da sua própria consciência sobre o que ele te dá. Então o movimento que a gente precisa fazer não é de resistência, mas de compreensão. A gente tem que entender quais são os nossos gatilhos, o que faz a gente ficar com vontade de consumir isso, em que momento essa vontade surge e também se permitir. Tá tudo bem, aconteceu. Você não precisa se culpar só porque aconteceu. Você não precisa se colocar no chão e pisar em si mesmo só porque isso aconteceu. Tá tudo bem. Não é também pra você adotar aquele estilo de vida de ficar consumindo pornografia como se fosse uma identidade, que nem aquelas pessoas que se vangloriam por saber todos os nomes de todas as atrizes pornô que existem ou atores pornô. Mas é pra você entender que não precisa ter culpa, não precisa ter peso. Vamos principalmente cuidar de você. E se você ficar se desvalorizando só porque você cometeu um erro, a gente vai se distanciar mais ainda do que é o real problema, que é como que a gente faz pra gente ficar bem. É sobre lidar com o vício e entender o que ele traz pra gente, e entender como é que a gente pode caminhar de uma forma saudável e que a gente não sofra tanto nessa vida, porque querendo ou não, já existe sofrimento demais na vida alheia, já existe resistência demais na vida alheia, já existem coisas pesadas que a gente precisa lidar, além das coisas que a gente vive na nossa vida. Tem muitas coisas acontecendo no mundo. Então é melhor a gente acalmar um pouco essa culpa, esse peso, e começar a entender para que as coisas fiquem mais leves. Então se você tá preso nesse vício de pornografia, cuidado. Você não precisa se culpar por isso. Tá tudo bem. Então busca psicoterapia, busca entender esse movimento, busca entender como é que esse vício entra na sua vida, e aí de forma natural, por meio da sua própria consciência, isso não vai mais te dominar. E isso só te domina porque você colocou esse seu grande vício como um grande vilão da sua vida. E nessa narrativa da sua vida, esse vilão sempre vai existir e você sempre vai perder, como se você constantemente só quisesse falar que você tá falhando. E não é pra ser assim. Então é isso, gente. Busquem criar consciência ao invés de peso na sua vida, porque, né, dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional, ok? E é isso, e como eu sempre falo, eu sempre vou dizer, se a vida é breve, que ela seja leve. Obrigado.